Olá, pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um Segurança com Leveza, o podcast que tem por objetivo dar leveza para os processos de segurança. Esse canal começou como focado na segurança do trabalho e a gente entendeu que para falar de segurança de trabalho, para falar de cultura, para falar de pessoas, a gente tem que falar sobre outros assuntos que permeiam a segurança e que fazem realmente diferença no final do dia em toda uma operação. Então, o canal, o podcast fica disponível, você pode usar corte para treinamento, aproveita e usa para DDS, para as rotinas que você precisa. O nosso maior propósito é que alguém assista esse podcast e fale, poxa vida, olha, a gente tem uma ideia aqui super legal e dá para fazer aqui na minha planta, eu consigo fazer sozinho, eu consigo disponibilizar essa informação. Então, aproveitem a informação. Pessoal, antes de começar o nosso episódio, Vivi, tem um recado do nosso patrocinador. Então, a Projetê Industrial, que é especialista no desenvolvimento de soluções para separação sólido-líquido, ela atua no mercado sucroenergético, mineração, papel e celulose e saneamento, sempre com foco em eficiência e confiabilidade. E se você quiser saber mais, vai ficar o QR Code no canto da nossa tela e se você tiver interesse em nos patrocinar, entre em contato através do nosso Instagram. E bora para o episódio. Eu vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou Viviane Campanati, eu sou uma mulher loira, branca, de olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma camisa verde, de batom cor-de-rosa. E a gente vai conversar com o Rodrigo Vieira Vaz. O Rodrigo, ele é de formação engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. E eu falo de formação porque a gente, em algum momento, a gente estuda aquilo, em algum momento da nossa vida, a gente vai transformando isso aí em um monte de coisa. Acho que todo engenheiro passa por isso, né? Ele é fiscal do trabalho desde 2007 e ele participou do grupo de revisão da NR1. A gente tem falado muito de NR1 em vários lugares, em vários fóruns. Ele é uma das pessoas de maior fala neste assunto, porque ele fez parte da revisão. Mas ele não convida ele aqui para falar sobre NR1, né? Então, só sobre isso. Então, se você quer saber de NR1, você aguenta até o final, porque essa aí vai ser a cereja do bolo. Então, Rodrigo, por favor, você pode se apresentar? Oi, boa noite, Viva. Vou fazer também minha audiodescrição. Eu sou um homem de 49 anos, branco, careca, uma barba mais para branca do que para grisalha. Estou usando aqui uma camisa branca por baixo, por cima uma camiseta verde. Está frio aqui no interior de São Paulo também. E eu sou engenheiro eletricista, auditor fiscal do trabalho. Eu trabalho aqui na gerência de São Carlos. E como a Viviane comentou, eu gosto de fazer normas regulamentadoras, participar de todo esse processo normativo. Mas eu também adoro fazer as fiscalizações de campo, né? Semana passada eu estava fiscalizando colheita de café, colheita de batata na minha região. Então, eu gosto de queimar minha careca ao sol e colocar minha bota nas obras, esse é o que eu mais gosto de fazer. E também tem esse viés, né, vivendo da parte de elaboração de normas, discussão de normas. Eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. Eu trabalhei em empresas, no CESB de empresa, antes de entrar na auditoria fiscal do trabalho, então eu conheço um pouquinho desse mundo, né, do que é do SESMIT, o que é gestão de certificação também. E estou aqui com vocês para conversar, bater papo, e não vamos falar de NR1 agora, vamos falar de tudo menos de NR1. Deixa para o final esse negócio de NR1, porque todo mundo só quer falar de NR1, mas eu acho que a gente tem outros assuntos tão importantes quanto a NR1 para a gente conversar, né? Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer, você está ali na auditoria fiscal desde 2007, então já é uma jornada bem grande. Eu trabalhei, fiz a minha carreira na indústria, né? Fiquei quase 30 anos dentro da indústria e passei por muitas fases de fiscalização e por muitas fiscalizações. O que eu percebo mudou muito o perfil da fiscalização nessa minha jornada, né? Nos últimos 25 anos, eu acho que mudou muito o perfil. Eu vejo hoje uma postura mais educadora dos fiscais, né? E aí, eu queria saber se isso é uma realidade mesmo, ou se aconteceu comigo, por acaso, esse movimento de só fiscalizar e ser uma coisa mais educadora. Então, a auditoria fiscal do trabalho, Viviane, ela passou ao longo desses anos por várias mudanças, né? Uhum. Então, a gente teve mudanças governamentais, que foram os nossos gestores, né, de governo. Tivemos também uma mudança importante, que um quadro, nós tínhamos há 15 anos atrás, em torno de 3.500 auditores fiscais, né?
Hoje nós Do estamos em estado. do país, no país. Tá. No país, 3.500 auditores fiscais há uns 15 anos atrás. Agora nós estamos com 1.800, então teve uma redução importante, né? E essa redução fez com que a Auditoria Fiscal do Trabalho ela planejasse formas diferentes de atuação, né? Uhum. Então, nós tivemos que nos adequar para fazer esse tipo de fiscalizações com poucos auditores, mas tentar atingir uma coletividade aí nas empresas. Então, essas estratégias foram sendo adequadas ao longo dos anos, né? Uhum. Então, a gente saía daquela fiscalização porta a porta e buscou já fiscalizações coletivas, né? Chamava todo o setor econômico para conversar, para dialogar, para explicar quais são os problemas que devem ser tratados pelas empresas, né? E muitas vezes a gente fazia orientação e não tinha condição de voltar para fazer a fiscalização de campo, né? Ficava na parte orientativa. Isso, ao longo do tempo, foi muito sendo um viés aí da auditoria, né? Então, acontece que nós temos esse cenário de, como somos poucos, e o mundo do trabalho é gigantesco, as empresas cada vez maiores, né? E essa dinâmica do mundo do trabalho tem mudado, então a gente teve que se adequar, né? Então a gente teve muitas ações fiscais coletivas que era mais orientação, né? Com vários setores aí que eram importantes, né? Que tinham uma acidentalidade grande, um adoecimento grande. Então a gente buscou otimizar esse papel do auditor fiscal do trabalho por uma ação coletiva, mais de orientação, né? Mas os nossos números, interessante que os nossos números de autuações, né? Que são de multas e mesmo de interdições e embargos, eles não diminuíram, né? Eles também mantiveram aí uma atuação e interdição nos mesmos patamares de 10, 15 anos atrás. E por quê? Porque a gente também, junto com essa redução do quadro de fiscais do trabalho, nós melhoramos a parte de informática, né? Só para você ter uma ideia, eu lavrava minha declaração no papel. Pegava papel carbonado ali, um livrinho, escrevia no livro. Hoje eu tenho um sistema informatizado que eu lavro assim, autos em segundos, né? A atuação em segundos. Faço um tempo de interdição também em sistema informatizado e já encaminho pelo DET, né? Que é o domicílio do trabalho da empresa. Então, a dinâmica mudou, né? Então, a dinâmica mudou bastante. Eu, quando tenho conversado com algumas empresas, né, que ainda estão pensando se vale a pena investir nessa parte de cultura de segurança ou no processo de segurança e tal, e eu sempre falo para eles, eu falei, gente, vocês têm que entender que a fiscalização e a multa agora vem por e-mail, ela vai chegar aqui no seu e-mail, facinho, não vai vir mais, a fiscalização não tem aquela capacidade de pessoas que tinha antes de uma coisa mais ostensiva, né? E aí a gente já falou um pouco dos novos fiscais, mas eu acho que nem todo mundo caiu na real ainda, de que agora ficou mais... eu acho que é mais rápido o processo, né? Porque antes era isso que você falou, a gente tinha o livro lá, página numerada, o livro da fiscalização, tinha que anotar, o fiscal, e às vezes chegava o fiscal, não sabia onde é que estava o livro, quem guardou o livro foi não sei o quê. Nossa Senhora, já passei por uma dessas, assim. Enfim, e carregava, tinha fiscalização, carregava caixas, eu lembro que cheguei na delegacia de trabalho com caixas. É isso mesmo. 18 caixas, sozinha, carregando as caixas para fiscalizar, enfim. Né? Então, agora é muito mais simples, eu entendo que o processo ficou bem mais simples, né? Mas essa simplificação do processo, ela ajuda no processo educativo, porque você falou que vocês fizeram por tipos de empresa ou por tipos de problemas identificados numa região, né? Os problemas chegam como? Via denúncia ou via fiscalização? Então, a gente, no começo da Auditoria Fiscal do Trabalho, há uns 10 anos atrás, o nosso viés é muito mais das denúncias, né? Tá. A gente ouvia muito mais denúncia dos sindicatos, dos trabalhadores, tínhamos um plantão fiscal muito mais ativo, né, de receber as informações dos trabalhadores. Só que com esse decréscimo da mão de obra, nós tivemos que partir para um planejamento. Isso foi até bom, porque foi interessante, porque nós também obtivemos os dados, olha, a gente não tinha dado acidentário, nós não tínhamos o dado da Previdência Social, que é um outro ministério, né? E há cerca de 10 anos, 12 anos atrás, nós obtivemos todas as fontes das CACs do país, que foi um princípio importante para a gente poder planejar essa fiscalização. Então, a gente fez estudos e estudos daqueles setores econômicos que tinham mais acidentalidade, e aí cruzávamos também com a maior empregabilidade, né? Então, hoje a gente consegue fazer ranking de setores econômicos, né? A gente consegue entender como está o cenário acidental nos setores econômicos, isso no país ou no estado também a gente tem essa visão. E temos agora o E-Social, né?
Com o E-Social, com o evento 2210 da CAT, 2220, 2240 da Constituição do PPP, a gente já tem informação ali em real time, né? Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular da fiscalização e eu sei todos os acidentes que ocorreram no estado de São Paulo ontem. Eu tenho um acesso muito mais dinâmico, né? E eu coordeno um projeto de análise de acidentes desse trabalho com o estado de São Paulo, que a gente recebe informação e já encaminha para a gerência para iniciar um procedimento fiscal, de um acidente com óbito, um acidente grave, né? Então, isso já ocorreu bastante a modificação. Então, a denúncia foi diminuindo, porque a gente tem que trabalhar com maior planejamento. Por que também, né, Viviane? A gente sabe que os problemas estão em vários lugares. Então, a gente não pode ir apenas onde tem uma reclamação. A gente tem que tentar entender o cenário no nosso país e, a partir desse cenário entendido, fazer uma atuação mais focada. E esse avanço da informática, dos colegas também auditores que são especialistas nisso, eles nos trouxeram um dado interessante, né, que fizeram um software de predição de acidente. Então, o que acontece? Nós temos dados de acidente, dados de fiscalização, dados de autuações, de interdições, dados do E-Social. Então, os colegas criaram lá uma inteligência que faz ali uma predição de potenciais setores econômicos que estão aí com índice elevado de acidentalidade. Então, a gente consegue até trabalhar preventivamente, vamos olhar para aquele setor que a tendência de acidentalidade dele está em 90%. Então, vamos lá naquele setor que a gente consegue saber até a ocupação, tem uma tendência aí de acidentalidade. Então, olha onde a gente está chegando, né, com os dados que nós temos hoje disponíveis. Que coisa boa, né? Eu lembro de acho que foi uns 5, 6 anos atrás, tinha aquela campanha do Ministério do Trabalho que a pessoa falava assim, vamos lá no churrasco, ele falava, não posso ir no sábado, que eu vou me acidentar na quinta, e no sábado eu vou estar internado e tal. Então, que bom que a gente consegue mapear. Eu já trabalhei em operações que começava a pipocar as coisas e eu, às vezes, ligava para o dono da fábrica e falava, olha, fica atento porque está pipocando, olha a operação, olha a função, mas há muito tempo atrás era tudo na planilha, né? Era muito no feeling. Eu sei que está pipocando, vai ali, vai dar ruim, pode olhar que vai. E que bom que a gente consegue ter tecnologia para ver isso daí. Eu acho que ajuda demais isso daí, né? Para fazer. E esses novos fiscais que estão chegando, como que é esse processo de integração dessas pessoas, né? Qual é o perfil da pessoa que quer ser um auditor fiscal do trabalho? Esse perfil mudou bastante. Eu entrei faz 18 anos, né, na carreira, e antes da Constituição, a gente tinha lá o engenheiro médico, né, o engenheiro fiscal do trabalho, o médico é fiscal do trabalho, tinha os contadores, advogados são fiscais do trabalho, né, e aí, em 2005, ocorre uma mudança na carreira, que cria o auditor fiscal do trabalho, né, deixa de ter o fiscal do trabalho para o auditor fiscal do trabalho. Aí houve toda uma unificação também com a Receita Federal, né, auditor fiscal da Receita Federal, essa unificação das carreiras também. E aí, a partir daí, para entrar na carreira pública de auditor fiscal do trabalho, exige-se qualquer nível universitário. Então, não tem mais a especialidade de engenharia, de medicina, de contadores, de advogados, né? Então, qualquer nível universitário pode estar apto a fazer o concurso público e entrar na carreira. Isso foi uma mudança de 2007 para cá importante, porque nós recebemos colegas das mais diversas formações, e aí você tem que fazer uma capacitação interna, né, uma qualificação desse profissional para ser auditor fiscal do trabalho. Isso, ao longo dos anos, foi dessa forma. Aí nós criamos uma Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, que ajuda a fazer essa capacitação. E o cenário atual é que nós estamos aguardando, agora em agosto, setembro, a entrada de 900 auditores fiscais do trabalho, que passaram neste último concurso público, que foi homologado agora em junho, homologou o concurso agora. Então, eles vão ser nomeados a partir de agosto ou setembro, e 900 pessoas, né? E aí a gente fez até uma conversa com alguns, fui professor de concurso público, de alguns cursos, né? De concurso, e eles me conhecem aí, eles mandaram um e-mail, professor, passei, estou aqui, né? Você chamado, né? Legal. E a gente fez um grupo, né? Para saber um pouquinho das pessoas que estavam entrando. Então tem muitos colegas que são da área do direito, formados em direito, que entraram na carreira. A maioria já vem de carreira pública, então já está no judiciário, está no Ministério Público e está migrando para o executivo, né, para o Ministério do Trabalho e Emprego, então já tem ali uma noção do que é o serviço público, mas a grande maioria ainda não sabe o papel do auditor fiscal do trabalho, né? Ainda vai ser... Eu entrevistei um colega lá, que passou no concurso, ele tem 22 anos
recém-formado, né? É quase o primeiro emprego dele na carreira, ele vai ser auditor fiscal do trabalho. Então, a gente pega de tudo, né? Todas essas pessoas que estudaram muito para passar na carreira, né? Estão com essa energia para entrar na carreira, só que precisam conhecer o que é efetivamente esse mundo do trabalho, né? O que é ser auditor fiscal do trabalho, o que é essa correlação entre trabalhador e empresário, né? E saber lidar com esse cenário, e o mais importante, porque eles estão muito craques na lei, né? Conhecem a lei de trás para frente, mas agora tem que treinar o olhar, né? Então, você tem que treinar o seu olhar, saber identificar aquele ponto, aquela máquina que está com problema, ali é NR12, aquela parte elétrica que é NR10, identificar o problema no olhar, que é a grande dificuldade, né? Eu ia te perguntar exatamente isso. Porque, assim, nesse tanto tempo dentro da indústria, eu já recebi fiscal que a gente conversa de igual, assim, no nível técnico, né? Você fala de sei lá, tive um problema com um parafuso determinado, e aí eu estou conversando com um engenheiro, uma conversa de engenheiros, e assim, a gente consegue, até para o plano de ação daquele evento que aconteceu, tal, você consegue discutir no nível técnico, né? Porque a formação é semelhante. E aí, normalmente, é a engenharia que vai fazer, e a gente... quando não é um engenheiro, como que... Porque, assim, eu estou aqui pensando, assim, estou elucubrando agora, porque, para mim, isso é muito novo também, né? Como que tem algum comitê técnico para discutir, por exemplo, aí a pessoa é formada em direitos, tem bastante gente do direito. A visão dele vai ser bem diferente da minha visão quando a gente vai falando de uma máquina ou de um processo, por exemplo, né? Tem um comitê técnico para discutir o plano de ação ou para discutir o que vai ser proposto ou o que vai ser entregue? Então, a gente trabalha muito por projeto de fiscalização, né? Então, para você fazer parte de um projeto de fiscalização, você tem que ter um conhecimento básico, né? Então, a gente tem projeto de fiscalização de construção civil. Então, é um projeto que nós temos aqui no estado de São Paulo, e é composto por auditores fiscais que têm essa habilidade na fiscalização de obras, né? Então, vou dar um exemplo paralelo, tá? Da construção civil. Então, para fiscalizar, ele vai se preparar tecnicamente para fazer uma fiscalização de uma construção civil. Vai pegar a NR18, vai entender da NR18, vai saber o que é um PGR de monteiro de obras, né? Vai entender também da dinâmica das contratações da obra. Então, a gente trabalha por projeto. Tá. E a gente faz toda uma qualificação dos auditores fiscais de trabalho para fiscalizar esse projeto, né? Tá. Então, a gente faz esse trabalho prévio. Lógico que a gente tem tantos temas, né, Viviane? Tem frigorífico, tem trabalho rural, tem trabalho em altura. Então, a gente não consegue, muitas vezes, entrar nos detalhes, por exemplo, de uma norma da BNT. Eu não consigo falar que o parafuso tem que ser especificado com a norma BNT número tal, X tal, IEC tal, ISO tal, né? Isso é mais difícil. Mas o mínimo da NR a gente sabe. E a nossa busca é tentar justamente fazer com que esse auditor fiscal do trabalho se prepare tecnicamente para fazer essa aplicação, essa conformidade da norma regulamentadora. Entendi. E aí vai muito da habilidade de cada um, né? Eu tenho colegas que são de direito e eles gostaram tanto de máquina de equipamento que eles se aprofundaram em máquina, estudaram HRN, sabe? Eu tenho colegas que não eram da área de segurança e saúde, se apaixonaram pelo tema e estudaram, foram se qualificando, e são ótimos auditores fiscais em segurança e saúde do trabalho, sem ter a formação. Isso que é interessante. Entendi. Que coisa legal. E aí você vai indo por afinidade de conhecimento e de vontade mesmo, de desejo, né? Eu passei por uma situação uma vez, faz muito tempo, a gente estava discutindo o andaime, era a questão das madeiras do andaime, que estava... o fato é que o fornecedor chegou lá e falou assim... Viu, mas a nossa tábua está de acordo com a NR 34 naval, né? Nunca li essa norma, eu nunca trabalhei com... Eu falei, que 34, moço, o que você está falando? Que norma é essa? Eu não sei. Aí ele falou, não, tá lá na NR 34, ele especifica. Eu falei, não, peraí, sabe assim, corre lá, vai, não sei não, corre lá pegar, né? E aí a gente foi pegar, eu falei, putz, é tanto detalhe que, assim... Eu nunca trabalhei em naval, eu nunca li a norma de verdade. No curso alguém deve ter falado alguma coisa, deve ter feito alguma anotação, deve ter feito prova até. Mas eu não sei, eu não conheço a norma.
porque eu não investi. E aí fui aprender, né? Claro que agora eu conheço que eu fui aprender, eu conheço o que me interessa, né? O que precisei ali foi aprender. Então, é muito complexo o nosso sistema, ele não é um sistema simples. A gente tem a fiscalização que eu nunca fiz, eu estou 18 anos na carreira, eu nunca fiscalização portuária com aviária, na R29 e na R30, eu nunca fiscalizei, né? São temas que eu não tenho habilidade ainda de fiscalizar. A gente tem colegas que são especialistas aqui no estado de São Paulo, né? Temos o Porto de Santos, né, que é gigantesco, só fiscalizam portuário ali. É um tema que também, se eu for entrar nesse mundo de portuário, eu tenho que ficar uns 6 meses só lendo a norma, entendendo. Só para estudar, né? Por isso que eu pergunto, assim, você tem que ter algum grupo para dar uma definição técnica, né? Até para a gente discutir e conseguir chegar no consenso, porque a ideia é o melhor, né? Então, sei lá, eu sempre trabalhei em empresas que tentou chegar no consenso e ver o que podia se fazer para melhorar. Então, a postura sempre foi positiva dos dois lados, né? E hoje é muito comum os grupos de discussão nossa, né? Então, um colega lá de Araçatuba, tô com uma dúvida aqui numa máquina, alguém conhece? Aí a gente vai trocando informações, né? E isso para a gente facilita, né, essa troca interna, buscando aí detalhes que a gente não conhece, e algum colega já passou por isso e pode nos ajudar. Essa troca é muito rica também internamente na carreira. Com certeza. Esses 900 novos que chegaram no concurso é nacional? É nacional, vai ser para o Brasil todo. Aí, aqui no estado de São Paulo, como é que vai ser a distribuição, né? Hoje nós temos no estado de São Paulo ativos hoje, né? 240 fiscais, tá? Aqui no estado de São Paulo. E nós vamos receber 275 novos fiscais. Então, a gente vai dobrar o nosso efetivo aqui no estado de São Paulo. E aí nós temos 20 gerências, né, distribuídas aqui no estado. Cada gerência vai receber uma quantidade importante da fiscal do trabalho. Tá? Então, tem Campinas vai receber um efetivo importante, a Superintendência de São Paulo vai receber a maior faixa, né, que lá é um polo importante também. Então, as 20 gerências vão receber fiscais. No mínimo de 6 a 7 fiscais por gerência vão estar entrando na carreira, né, nas nossas gerências aqui do estado de São Paulo. Mas ainda é pouco, né? Nossa, ainda é pouco, porque o nosso número autorizado pela lei são 5.000 fiscais. Nossa. A gente vai chegar agora em 2.700, estamos na metade, vamos contar na metade. E vai ter outro concurso agora há pouco, né? Mas esse daí foi focado a Fundacentro. Ah, tá. O Ministério do Trabalho não teve vaga para a Fundacentro, que é um órgão também do Ministério do Trabalho, né? Uma autarquia, que é de ensino e pesquisa, então eles estão contratando também para fortalecer um pouco mais a Fundacentro. Minha cunhada tinha mandado isso daí também para mim, eu falei, mas vai ter outro, acabou de ter, o pessoal nem assumiu ainda. Não. É só da Fundacentro. O E-Social, quando ele surgiu como uma ferramenta de fiscalização ou gerenciamento de gestão, vamos dizer assim, acho que é melhor, para a segurança, né? Eu lembro quando a gente começou a escutar falar em E-Social, tal, aí vem, vai ser agora, a gente vai ter que colocar os riscos ali. No meu entender, e de muitos colegas, ele virou um instrumento de fiscalização e tributação, principalmente, né? Embora a gente tenha que lançar os riscos lá, ele tenha essa parte mas mudou tanto, e foi mudando, né? Eu lembro que, assim, a minha última operação era química, e aí, um dos químicos que a gente tinha, nenhum tinha na lista. Eu falei, eu me recuso a assinar um PPP de uma planta química desse tamanho, falando que não existe risco químico aqui. Eu me recuso. E alguma coisa aí, o jurídico falava, não pode. Eu falei, não pode. O que eu não posso é assinar um negócio sem químico nenhum. Não é uma planta desse tamanho. Sinto muito, nós vamos colocar. Aí a gente colocava lá outros riscos e listava os riscos que a gente tinha. Se eu me recuso a assinar um negócio sem risco químico, numa planta química, não faz nem sentido. E aí, como que é essa relação do E-Social e da fiscalização mesmo, né? Como que funciona? Porque eu entendo que a partir do momento que a empresa tem que pensar no risco do trabalhador e tem que listar no E-Social, já é um ganho, né? Já é uma coisa assim, eu tenho que pensar nisso daí para estar conforme. Mas como é que ficou essa relação que veio da segurança, aí virou tributação, aí voltou para a segurança, aí tem umas coisas que a empresa não sabe o que fazer com essa informação? Que coisa, né? Interessante, porque o projeto social, Viviane, ele nasce lá em 99, no ano 2000, né? Com alguns colegas Maia e alguns colegas que desenvolveram o projeto social.
E ele nasce do Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho ele tinha lá a RAIS, CAGED, tinha dados ali dos mais diversos, né? Várias fontes de informação, aí tinha guia de recolhimento do FGTS. Então, ele nasce no Ministério do Trabalho para organizar essas informações das empresas, né? Uniformizar. Aí, em 2007, ele começa a ganhar corpo, né? Aí nasce bastantes eventos, temos bastantes tabelas em 2007, 2009, né? Aí chega em 2010, aquele projeto ele ficou gigante, né? Nós tínhamos várias tabelas, vários eventos no social, que eram para serem colocados aí, e o viés era segurança do trabalho, tinha várias tabelas de segurança do trabalho, tabela de treinamento, tabela de perigos, tabela de documentação de cadeiras de vaso sob pressão, né? A NR13, as normas estavam cada vez mais sendo compostas, né, nos eventos, só que quando ele foi colocado no primeiro cronograma de implementação, né, quando as empresas olham aquela quantidade de tabelas, aquela quantidade de eventos, né, todo mundo pirou. Nossa, os contadores surtaram, né, que... Acho que foi mais ou menos 2008, 2009 isso, né? Isso mesmo, 2009, foi divulgado o primeiro cronograma de implementação do social, com aquele 1 milhão de tabelas e eventos, né? E os contadores, eles reclamaram, né? O Conselho dos Contadores também foi a Brasília, e aí tivemos algumas reuniões lá para rever esse processo, né? Então, teve toda uma reformulação do projeto social, reduziu bastante, né? E aí se decidiu que tivesse nesse momento um viés, vou falar da segurança e saúde, tá? Mais voltado para a parte previdenciária. Então, os 3 eventos que foram criados foi justamente para o 2220, 2240 e 2210, né? Que são os eventos que vão constituir o PPP, o PPP que é hoje digital, né? E a CAT, que é a informação via CAT do sistema CAT online, foi feito no 2210, evento 2210. Mas essas tabelas, elas estão guardadas, né? Elas estão lá salvas aqui ainda, de treinamento, outras tabelas nós temos aqui guardadas. E a ideia é que, como já está incorporado, né, o social está incorporado, apesar que tem muita empresa que não informa ainda corretamente o social, mas ele já está no linguajar das empresas, os contadores, já tem sistema informatizado para fazer esse social. Então, agora a gente vai conseguir avançar com tabelas e eventos voltados para a segurança do trabalho, né? Então, agora é o momento da gente saber aonde vai encaixar novos eventos, novas tabelas, porque a realidade é essa, a gente tem que ter informação, né? Se você tem uma máquina, ela tem uma prensa, tem que falar qual que é o tipo da prensa, então isso tem que ser declarado, né? E aí juntou com essa parte da trabalhista, com a parte da parte de jornada, da parte de folha de pagamento, fazer o FGTS digital também, né? A parte de tributos também foi acrescida ali. Temos informações da Receita Federal, da Previdência, do Ministério do Trabalho, unificado ali, que são os 3 entes que fazem parte do projeto social, né? E agora as informações estão chegando, estão no grande repositório, né, que é de dados, e os entes estão pegando essas informações e tratando, né? Então, hoje a gente já gera aí, a gente está gerando relatório de jornada de trabalho. Legal. A gente já consegue monitorar aquelas empresas que estão com excesso de jornada de trabalho, de algumas ocupações, já informando que tem que ser regularizado isso, né, preventivamente. E junto com o social tem o DET, né, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, que é o canal de comunicação do Ministério do Trabalho junto às empresas. E antes não tinha isso, era cartinha, né, a gente mandava carta para a empresa, né, chegava a cartinha lá da fiscalização, a empresa, nossa, que carta é essa? Será que isso aqui é um fake news? É verdade, não é? Mentira. Ai, vai ver se é verdade, se não é. E aí o domicílio, ele trouxe essa facilidade, né, da gente ter esse diálogo aí com a sociedade, com as empresas especificamente, e tudo vai via DET agora, já chega no e-mail da empresa, ó, comunicação no DET, abrir a comunicação. Aí tem lá orientação, tem autuação, está lá também, o auto de infração está lá, então tudo via DET aí, as notificações vão via DET também, muitas delas, né? Então você vê que mudou muito a dinâmica mudou bastante. Então o E-Social, ele realmente está caminhando para cuidar de saúde e segurança mesmo, né? Eu tenho acompanhado essa movimentação, não tão de perto agora, né? Como eu acompanhava quando eu estava dentro da indústria, porque eu tinha uma pessoa dedicada para cuidar de sistema social e ajustar risco e tudo, porque
Porque muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, é muito complexo, né, esses riscos, que às vezes você tem o cara multifunção, e aí você tem que considerar, e às vezes, como é que você vai fazer isso no sistema? Entender o sistema já é um processo, às vezes, árduo, né, para as empresas, mas a gente conseguiu depois equacionar isso daí, mas tinha que ter uma pessoa dedicada para entender esse processo. Sempre tinha que ter um ou dois que entendesse todo o processo. Eu sentei muitas vezes para sentar com as pessoas para a contratação. Vocês estão demorando muito. Daí, assim, eu pegava as pessoas, reunião tal dia para falar do sistema. Então, senta aqui que eu vou explicar. Né? Então, não pode, você tem aqui, você tem prazo legal, você tem não sei o que, entendeu? Então, não adianta você ficar me perturbando. Entendi. Então, aí a informação sempre funcionou, porque às vezes é a má vontade, a segurança que não quer fazer. Não, a segurança está querendo muito fazer, eu quero te ajudar, colega, mas eu não estou podendo nesse momento. E aí a gente tem que trabalhar junto e tem que organizar. E com essa coisa do e-social, colocar os riscos e os PPPs e todo esse movimento, porque o PPP sempre foi, acho que, um grande drama kármico para as empresas e para o trabalhador também. Também, né? Porque muitas vezes eu recebi solicitação que o trabalhador chegava com o PPP e falava assim, o meu advogado falou que se você escrever tal coisa aqui, eu consigo aposentar. Meu colega, eu não vou escrever isso daí aí, porque eu não tenho como escrever isso que você vai me pedir. No seu PPP, o seu PPP é isso, né? A gente pode... mas tem... muitas vezes eu sentei para rever, às vezes... Tinha alguma coisa que ele fazia a mais, que não estava naquela descrição, a gente vai refazer o PPP, isso não era o problema, né? Mas muitas vezes era assim, o advogado falou que se escrever tal coisa, quem vai assinar é seu advogado ou sou eu? Sou eu, é assim que vai ser. E aí, nessa questão do assinado, o advogado pedir, qual é a relação entre os auditores fiscais e o judiciário mesmo? Porque, pelo tanto de processo trabalhista que a gente vê, assim, tem coisa que é muito certa, tem coisa que a gente sabe que é muito estranha, né? E muitas vezes eu falei assim, a gente não pode convidar o juiz para vir aqui na empresa, conhecer a empresa, ver o que a gente faz. A empresa não é perfeita, e eu não estou querendo defender a empresa, claro, estou lá trabalhando, quero defender a empresa, mas assim, não é isso. Mas assim, será que a gente não pode trazer o juiz aqui, passar o dia aqui, traz ele aqui, vamos conversar, vamos mostrar o que a gente faz, vamos mostrar tudo que a gente investe e tal, e vamos ver se tem coisa para melhorar, a gente melhora, mas sempre teve uma resistência muito grande, né? Então, enquanto a fiscalização ela chega, ela foi abrandando com essa coisa da educação, que eu acho que é um abrandamento, entender que fala, viu, dá para a gente construir uma coisa boa, e se você me ajudar, eu consigo fazer, você traz uma visão de fora, mas os juízes, dificilmente a gente consegue ter essa abordagem, ou ter essa conversa mesmo, até de apresentar as coisas boas que as empresas fazem, né? Como que é a relação aí, desse lado, né? Fiscal e juízes? Então, aí há uma dinâmica diferente, né? O Poder Judiciário, ele tem todas as suas regras próprias, né? Da parte das ações trabalhistas, principalmente, né? E tem a dinâmica também de, dentro de um trâmite judiciário, determinado um perito judicial, né? E esse perito judicial são os olhos do juiz naquela situação para informar para ele daquele litígio qual que é a conclusão técnica, né? Então, a gente não tem nenhuma interface com essa parte das ações trabalhistas, né? Nós não atuamos nesse cenário de ações trabalhistas. Algumas vezes um juiz, em determinada situação, ele avalia que ele está analisando um caso, né? Ele pode avaliar, mas não é só um caso, eu tenho mais trabalhadores nessa situação, ele encaminha para o Ministério do Trabalho, para que o Ministério do Trabalho faça uma fiscalização dessa empresa com um determinado tema, né? Isso acontece algumas vezes, do juiz determinar a nossa ação fiscal, mas não nesse caso que ele está julgando, mas em outros casos que podem decorrer aí dessa ação individual que ele está analisando. E aí tem a situação também onde algumas ações fiscais chegam ao judiciário, né? E aí o juiz, a partir dessa ação fiscal, eles
e, lógico, junto com a participação do Ministério Público do Trabalho, do MPT, né, que é um outro órgão importante também nessas relações judiciais, né, ele faz uma ação civil pública para mudar uma situação dentro da empresa na parte trabalhista, né, então essa dinâmica, ela tem vários atores, né, então tem o judiciário com o juiz, que analisa ali o litígio judicial, que na questão de segurança e saúde, ele pede aí o seu expert, né, que é o perito, faz a interpretação da norma, né, ele vai interpretar a norma, na visão do perito, e na realidade que ele encontrou na empresa, para a partir desse laudo, subsidiar o juiz em tomar sua decisão, né? E aí tem o Ministério Público do Trabalho, que é o procurador do trabalho, que ele tem a visão da coletividade, né, da situação coletiva lá dos trabalhadores, e pode também demandar ao judiciário ou demandar ao Ministério do Trabalho para que faça aí algumas verificações do canal de denúncia que eles têm. Tá. E nós, como os autores fiscais do trabalho, nós temos o poder, né, administrativo de interditar, embargar, autuar, né, todas essas ações que nós conseguimos entrar em qualquer empresa, em qualquer momento, né, nós temos o livre acesso às empresas, com essa forma de você verificar a adequação normativa, né, a conformidade legal, de NR, de leis, de acordo com convenções coletivas, esse é o nosso papel nessa situação. Só que essa conversa ainda, Viviane, ela não é tão azeitada, né? Tem algumas regiões que são mais comuns, com o Ministério Público, outras são mais próprias com o Judiciário, né? Há um acordo e convenções aí entre os órgãos, né? Por exemplo, hoje a gente firmou um acordo esse ano com o Judiciário que, quando o juiz tem uma máquina, um equipamento a ser utilizado como pagamento de uma verba rescisória, né? Judicial, ele já determina que aquela máquina não pode ser reaproveitada porque ela não está atendendo NR12, né? Não pode ser vendida. Então, tem uns convênios aí de melhoria que nós temos com o Judiciário, com o Ministério Público também. Entendi. Mas os 3 órgãos são completamente independentes? São independentes, cada um tem sua independência, a gente não intervém no Judiciário, não intervém no Ministério Público, né? E cada um no seu papel, né? Às vezes nós somos acionados pelo Judiciário, somos muito acionados pelo Ministério Público do Trabalho, e a gente também demanda algumas ações que nós encontramos aí, nós não conseguimos, autuamos a empresa, né, a empresa não regularizou, a gente caminha para o Ministério Público do Trabalho, para o procurador fazer um termo de ajuste de conduta, que é um TAC, né, que é uma ferramenta do procurador, e se ele vê que a empresa não quer regularizar, ele faz uma ação civil pública, aí vai para o Judiciário, né, aí cai no Judiciário essa ação civil pública, que vai determinar, o juiz determina o dever da empresa de agir aí diante de uma irregularidade. Então, ela tem essa interface, mas ainda tem essa dinâmica. Ele não pode determinar nem embargo, nem interdição. Não, hoje o embargo e interdição... Só vocês. Na CLT, quem determina são os autores fiscais do trabalho, diante do risco grave iminente, né? Então, tem que caracterizar risco grave iminente, aí temos a NR3, né? Embargo e interdição. Sim. Aí o autor fiscal do trabalho, ele avalia a situação de risco grave iminente, que ele está ali no ambiente laboral, né? Fez aí a categorização de risco grave iminente, lavra o termo de interdição, relatório técnico, e está embargada a máquina, equipamento, está interditada a máquina, equipamento, serviço, ou embargada a obra, né? Então, a gente usa a NR3 para isso. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Você fica aqui no Vale e em São Paulo, né? Se você tiver, sei lá, você foi convidado para dar uma palestra lá em Goiás, e aí te convidaram para ir num lugar que você viu que tem um risco grave iminente, você pode interditar lá em Goiás? Ou não, só na sua região? A única exceção que nós temos de atuação é essa, né? Se eu visualizar em qualquer estado brasileiro um risco grave iminente, eu tenho esse dever, né? Esse poder e dever de interditar. Então, eu tenho mecanismos lá no nosso sistema que eu estou lá em Goiás, né? Vi uma situação gravemente de uma obra, eu posso chegar, me identifico que eu sou autor fiscal do trabalho, e avalio a situação, ó, isso aqui é um grave iminente, está interditado, e aí eu pego o meu sistema informatizado, né? Faço um relatório de inspeção imediato, que nós chamamos, né? Lavra a interdição ou embargo da obra, né? E eu posso fazer. Só que isso não é muito praticado, porque às vezes a gente acha melhor chamar um colega daquela regional, porque a interdição é o começo de um procedimento, né? Aí eu estou em Goiás, no dia seguinte eu não estou mais lá e vai ficar pendente. Tá arrumando a cabeça do outro. Então, por bom tom, né? E até por bom tom, e até por essa questão de
colegas de trabalho, avisar a regional, ó, tem essa situação, se você quiser eu vou com você, mas porque o problema vai ser seu depois que eu vou embora, né? Então, melhor sei lá, não queria dizer, mas acho melhor sei lá olhar. Né? Mais ou menos isso, mas a gente tem esse poder, tá? A lei garante que a gente pode fazer isso. Eu estou te perguntando isso porque uma vez eu vi uma palestra, acho que do Pampalon, que ele falava, né, vocês estão vendo, vocês são tudo engenheiro de segurança, vocês estão vendo alguma coisa errada, vocês têm que ir lá e parar, se alguém descobrir, vocês vão ser presos, né, igual médico, né, que tem que dar atendimento, mas a gente também, né, porque eu vou falar com o moço do posto, né, para ele descer do andaime, como é que eu vou falar com o moço do posto descer do andaime? Eu já fiz isso algumas vezes, mas assim... Dá uma não vontade, é todo mundo que quer conversar sobre esse assunto. Que dá vontade de fazer, parar de descer, olhar... Mas assim, Viviane, se a gente andar na rua... Não é todo mundo que quer conversar sobre esse assunto, né? E tem várias situações, né? Você pega o posteamento, né? O pessoal da telecomunicações no poste ali, trabalhando na rua, em várias situações graves ali, né? Senão eu só faço interdição, senão não trabalho mais. Só o dia inteiro interditando o povo, né? Eu tenho essa sensação, uma vez não, várias vezes, às vezes eu estava com o meu ex-marido no carro, e às vezes parava no farol, assim, eu ficava olhando, nossa, aquele moço no poste, não sei o que, ele olhava para mim e falava assim, olha para mim, você não está trabalhando. Eu fico, não, vou dar para não ver o moço no poste, com cinto abdominal, esse moço vai cair, não pode, vai dar certo, vai dar errado, tá bom, abriu o farol, vamos embora, você não viu mais. Né? Não dá para não ver, a gente, você vai criando, parece que puxa, né? Que o negócio brilha ali na sua frente, o que você pode fazer? É que o nosso olhar é treinado, né? Nós temos um olhar treinado para isso. Então, a gente bateu o olho e já olha, tá errado. Bate o olho, tá errado, já é automático para a gente, né? É automático. Minha mãe mora no 8º andar, assim, aí na frente tem uma obra bem grande, assim, estão trocando todo um telhado ali, né? E a minha mãe, outro dia, minha mãe mora num lugar... Sabe aquele prédio em São Paulo que os trabalhadores caíram, ficaram 7 pendurados? Ela, de frente, ela viu o acidente. Olha, né? De frente para o prédio dela. E aí ela falou assim, que você falou tanto, eu fico olhando esses moços trabalhando aí, esses moços estão todos soltos em cima do telhado. Eu falei, mas se é um tamanho desse tamanho, deixa eu ver se esses moços estão soltos mesmo, porque daí eu vou ter que denunciar, não vai ter jeito, né? Aí eu fui lá, não, estavam presos, estavam... Aí eu falei, meu Deus, olha o que eu estou fazendo. Minha mãe está fiscalizando a obra ali da rua. Que bom. Eu falei, isso, mãe, muito bem, a senhora tem que fiscalizar mesmo. Se eles tirarem o cinto, a senhora me chama, que eu venho aqui para resolver. Então, não dá para não ver. Tem coisa que não dá para não ver. Né? E aí, falando essa coisa do olhar, de quem quer olhar, de quem não quer olhar, eu queria te fazer uma pergunta, assim, difícil, tá? O quanto você acha que todas as empresas estão dispostas a olhar de frente para um risco psicossocial, quando a gente fala, para os riscos em geral, né? E olhar de frente mesmo, encarar mesmo, assim, olha, eu tenho aqui um problema. Eu falo que a segurança é o A da empresa, né? A gente tem que olhar para o espelho e falar, eu tenho um problema. E aí a gente vai começar a olhar para esse problema. O quanto que você sente que as empresas estão, de fato, querendo encarar os riscos de frente, encarar esse processo, e aí já entrando um pouco no risco psicossocial, né, mas o risco de maneira geral? Olha, realmente, hoje, a minha percepção é que elas estão com grande dificuldade de compreender o que é o psicossocial, é o primeiro momento que o que é isso, como é que eu faço isso, né, como é que eu identifico isso, e também... Depois, quando identificar, tem que saber tratar, né? Aí um outro viés, que é o plano de ação adequado, uma intervenção adequada. Então, hoje, eu labuto há muito tempo na gestão do risco ocupacional, né? Desde 2022, quando a gente colocou na norma a obrigatoriedade da gestão de risco. Eu sou um defensor do gerenciamento, sabe? A gente tem que gerenciar qualidade, meio ambiente, segurança e saúde. Isso vai ser um avanço importante para o nosso país em termos de segurança do trabalho. A gente só vai reverter esse quadro acidentário quando a gente tiver clareza na gestão do risco ocupacional, né? Isso é muito, muito claro para mim, que só fazer papel não vai adiantar, a gente tem que saber gerenciar isso, né? E eu percebo que as empresas elas não estão preparadas para enfrentar essa nova realidade do mundo do trabalho, que é o psicossocial, né? E assim, Viviane, a gente tem históricos, né? A gente teve, há 10 anos atrás, teve o viés da Lehrdort, né? Tudo era Lehrdort, a gente não sabia como lidar com isso, tudo era Lehrdort, então a gente tem que ter essa maturidade de entender o que é o problema e depois reduzir,
Então, a gente está nesse nível hoje com o psicossocial. O que é o psicossocial hoje, né? Eles têm essa dificuldade de entender e, ao mesmo tempo, está tendo um adoecimento muito massivo por ansiedade, por depressão, por burnout nos trabalhadores, né? A dinâmica do trabalho mudou demais. O WhatsApp corporativo, as reuniões do Zoom, do Teams, do Google, né? Tudo acontecendo, as demandas das metas, Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, home office, híbrido, teletrabalho, tudo isso está muito envolvido, né? Então, é um cenário que a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que um cuidado tem que ser importante nesse momento de agir com a técnica, né? Com método, tem que ter um método para agir, e a gente tem que entender que é um processo que está iniciando agora, que não vai se resolver para o dia para a noite, não vai se resolver. Muitas coisas estão enraizadas na organização, né? Estão presentes fortemente na organização e estão adoecendo os trabalhadores, então mudar isso não é fácil, né? Você fala muito sobre cultura de segurança do trabalho, mexer na cultura não é fácil de uma empresa, então você tem que trabalhar com isso fortemente, né? E entender que é um processo de melhoria contínua, né? Você vai fazer uma intervenção, vai fazer um treinamento com a liderança, talvez dê resultado para meia dúzia, o restante não teve um resultado, você tem que rever seu treinamento, né? A sua forma de abordagem. Então, assim, é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado e tem que sair, eu sempre falo isso, tem que ir para a técnica, sabe? Fundamentação técnica, baseamento do método de trabalho, aplicar a gestão, identificar, avaliar, controlar, implementar, acompanhar, e, opa, rodou, melhorou? Não, tomou de novo. É isso a gestão, né? Aquele dia lá no Maio Humanizado, né, a gente conversou bastante sobre a questão do mapeamento, né? Eu vejo muita empresa oferecendo solução, mas poucas pessoas estão oferecendo o mapeamento. Por isso que eu até te pergunto quanto que as empresas estão preparadas para enxergar o problema de frente, né? Porque a minha pergunta é assim, ok, eu fiz um mapeamento, eu fiz ali a análise, eu fiz um questionário, fiz uma roda de conversa, e eu descobri que um gerente meu que dá um bom resultado, ele é uma pessoa tóxica, ele é uma pessoa que pratica o assédio moral regularmente. E que às vezes as pessoas, não, é o jeito dele assim, não tem problema, né? Só que aquela pessoa está torturando a cabeça de muitas pessoas e a gente às vezes nem sabe o que está acontecendo, enfim. O que fazer com essa pessoa quando eu identificar, né? Esse tipo de situação que a gente sempre fica assim, será que a empresa vai fazer alguma coisa? Está preparada para perder um cara de resultado, né? Em prol da saúde mental da equipe, enfim. E aí, essa ida, né, para o levantamento do risco psicossocial, outro dia me perguntaram, eu participei de uma live falando sobre NR1 e me perguntaram se eu acreditava que a gente conseguia, no mapeamento, ter um nexo com a doença ou com um acidente, alguma coisa assim. Eu falei, eu tenho plena convicção que sim, se a gente fizer um bom mapeamento. Como que a NR1 fecha esse ciclo? Sabe? Quando eu leio a NR1, quando alguém me pergunta assim, o que eu faço com a NR1? Eu falo assim, primeiro você lê, né? E já que você não lê, eu vou ler para você. Vou falar o seguinte, lá está falando que existe a responsabilidade do empregador em mapear, em tomar ação, e também existe a responsabilidade do empregado, porque muitas vezes eu escuto assim, a lei o cara faz o que ele quer. Eu falo, não, está escrito na lei. Você tem que combinar a responsabilidade com a pessoa, e a pessoa tem que executar o que ela tem que executar, e tá tudo certo, assim, né? Nossa, tá na lei? Tá. Então, a primeira coisa, você vai lá e lê a lei, né? Todo mundo tem a sua parte de responsabilidade. Como a gente consegue fazer um bom ciclo? Sabe, você falou, eu concordo com você, acho que a gente tem que fazer, e aí testou, é tentativa e erro, às vezes não dá certo a minha ação, eu tenho que pensar em outra ação, né? Como que você como participou dessa discussão da elaboração da lei, né? Qual foi que tem a ideia por trás disso, desse ciclo, né? Mapeamento, discussão, identificar problema, fazer ação, voltar para o mapeamento, rever o mapeamento. Tá? Interessante, a gente tem que compreender a NR1, né? Ela está com esse viés, primeiro que, como você falou, né, os direitos e deveres estão presentes na NR1 também,
tanto para os empregadores como para os trabalhadores. Então, ali está muito claro os direitos e deveres. Todos têm direitos, todos têm os seus deveres, né? Está ali presente isso. E a nossa proposta no NR1, Viviane, na questão da gestão, foi de integrar as outras normas. Acho que esse é o primeiro ponto, sabe? A NR1 ela não vai fazer nada sozinha. Ela vai contar com a NR17, ela vai contar com a NR12, com a NR10. Então, ela tem essa integração normativa. Acho que é o primeiro viés importante que nós trouxemos para a norma. Quando fala que a NR1 ela vai cuidar de todos os perigos ocupacionais, ela está chamando todo mundo para dentro dela, né? E aí, não vou falar da 17, que é o tema importante do psicossocial, né? Então, ela chamou a ergonomia para dentro da gestão. Você, olha, ergonomia, você como na 17, você tem seus aspectos. Tem essa documentação, mas agora pega o que está na ergonomia, traz para a gestão. Né? Vamos gerenciar isso aí agora. E aí surge na NR1 os processos de gestão, né? Que são básicos, né? Da 14.000, da 45.001, da antiga 18.001, da OSAS, né? É aquilo lá que a gente não inventou a roda, tá? A gente só trouxe para a NR1 que já é praticado no mundo inteiro, né? Então, você vai começar a identificar um perigo, né? E quem identifica perigo de ergonomia? É a 17, né? Quem identifica perigo de máquina de equipamento? É a NR12. Então, você vai utilizar essas normas especiais ou setoriais para ajudar na gestão, né? E no caso do psicossocial, é diferente porque não tem um medidor, né? Não tem ali um dosímetro, não tem um acelerômetro para fazer essa medição. Você tem que ter outros mecanismos, outros métodos para identificar esse perigo. E qual que é o método para saber se tem psicossocial? É conversar com o trabalhador, né? É aquele diálogo com o trabalhador para você entender como é que está a organização do trabalho dele, da 17, da NR 17, e com perguntas específicas para obter respostas específicas, né? Então, você faz a pergunta certa para ter a resposta para, opa, aqui eu tenho um problema. E lembrando, né, que a NR1, ela é prevenção, né? Então, a gente tem que trabalhar na prevenção. Porque se o trabalhador adoeceu, o que vai acontecer? Vai ser um trabalho da NR7, do PCMSO, diagnosticar, fazer o exame aí complementar, fazer o correto enquadramento para a abertura da CAT, isso é NR7, né? Ou seja, a NR1, de algum momento ela falhou, a NR7 vai ter que agir. Então, a NR1 começa com esse mapeamento, que é muito fácil, eu tenho um sistema de avaliação do psicossocial, faço um mapeamento, né? A gente tem que compreender que é o começo de um processo de gestão. Identificar o perigo, se ele existe ou não, é um começo. E para fazer isso hoje, a gente não tem uma norma técnica para isso, né? Tem uma NHO da Fundacentros que fala como fazer isso, né? Com o ruído, para vibração, para o calor, né? A gente não tem essa orientação técnica clara e precisa de como fazer. Então, a gente observa que tem que tomar um cuidado nessa primeira percepção da avaliação do risco. Então, não vai querer utilizar, vou dar um exemplo aqui, tá? Não pega um COPSOC 1 com 140 perguntas para começar a fazer gestão do risco psicossocial, né? Quem vai responder 140 perguntas vai me ficar o papel de risco. Tem outros questionários, né, mais simplificados, mais objetivos. Por favor, né? Não, por favor, justamente. Então, começa por uma coisa mais simples, porque você vai fazer a primeira abordagem, né? E vai fazer a comunicação com o trabalhador, porque, olha, trabalhador, você vai responder o questionário, mas não é para te prejudicar. Então, você tem que ter um diálogo, uma comunicação muito ativa com o trabalhador, para que ele possa responder tudo isso, né? E aí, esse é o começo. Aí você vai avaliar o risco, saber, esse fator aqui é sobre a carga de trabalho. É alto, médio ou baixo? Como é que está a sua carga de trabalho? É alto, médio ou baixo? Você gradua o risco ali ocupacional. E a minha preocupação ainda está na etapa do plano de ação, Viviane, porque a ergonomia, né, ainda tem aquele dilema, né, de tudo se resolve com ginástica laboral, né? Não, né, gente? Não, por favor. A cadeira está horrível, a mesa está incomodando, está na ginástica laboral. Não, por favor. Ainda querem achar aquela chave mágica, né? Aquela flecha mágica para resolver todos os problemas. Então, a gente não vai conseguir isso para o psicossocial. Às vezes tem que ser na liderança, às vezes é numa demanda com o RH, fazer um plano de carreira adequado, né? Então, são vários aspectos que tem que juntar a equipe, RH, jurídico, segurança, saúde, para definir, claro, essa intervenção. Então, a gente tem muito trabalho pela frente ainda, não vai ser fácil lidar com isso. Eu participo de um grupo muito interessante, tem discussões muito boas lá de profissionais de segurança, tem de ergonomia e tal, e teve um dia, mas que estava uma briga, o pessoal estava se pegando na tapa de quem podia fazer o levantamento de risco.
E aí tinha lá o psicólogo, tem que ser o psicólogo, aí o outro tinha que ser, tem que ser ergonomista, porque né, 17 já faz isso, tem que ser não sei o quê. Gente, o povo tá brigando, aí algumas pessoas falam assim, gente, tem que ser todo mundo, não dá para ser um só. Aí de vez em quando um tentava levantar a mão assim, né, que tal se a gente coloca 2 ou 3 assim, mas assim, muito devagarzinho, porque senão ia apanhar também, porque o povo tava assim, até tinha um povo até alterado, né? E assim, não dá para ser um só, não tem como, não tem Verdade. como. Não tem Você como. falou da ginástica laboral, aí você começa a ter reserva de mercado, né? E aí a ginástica laboral tem que ser profissional de educação física ou fisioterapeuta, né? E aí, outro dia eu estava no consultório do dentista, a mulher que estava do meu lado, assim, estava conversando com uma pessoa, aí eu vi que ela estava falando de NR1, né? E eu falei, assim, ela estava do meu lado, ela estava escutando o áudio alto, eu não sou surda, né? Desculpa. Eu falei assim, olha, eu não sei qual é o seu problema, mas a solução que estão te dando não é verdade, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, então, menina, a pedagoga dos meus filhos está querendo me vender terapia para os meus funcionários, como plano de ação da NR1. Nossa. Não, mas assim, ó, conversa com o seu contador, conversa com o seu advogado. Se quiser, você até pode me chamar. Mas assim, não é isso, não é sobre isso, né? Aí ela começou a contar algumas coisas, tal, assim, de situação. Ela falou, não tem como fazer terapia com os meus funcionários. Eu falei, mas a NR não fala isso, colega, não fala isso. Ela fala que você tem que mapear, você tem que entender e ver o que você vai fazer. E depois você vê o que você vai fazer, né? Aí deu uma microaula ali para ela, ela falou, tá bom, eu vou procurar uma pessoa para me ajudar, porque tal. Eu falei, porque é complicado, né? Então, virou a reserva do mercado. Agora são os psicólogos. Aí surgiu o psiquiatra do trabalho. Eu falei, gente, não tem atribuição de psiquiatra do trabalho. Tem médico do trabalho, tem engenheiro de segurança do trabalho, tem técnico de segurança do trabalho. Ponto. Aí, assim, eu começo a escutar, menino, isso vai me dando um negócio, eu vou ficando nervosa, juro. E foge, né? Treinada até, assim. Não, e foge, vai querer voltar a trabalhar o indivíduo, né? O problema é organizacional, o problema é coletivo e vou tratar com terapia o indivíduo. Não tem nada, né? Para você aguentar o seu chefe tóxico, eu vou te falar como é que você vai suportar o seu chefe tóxico, não, né? Não, você tem que tratar na fonte do problema, né? Tem que agir na fonte do problema. É o poste fazendo xixi no cachorro, né? Não, gente. É isso mesmo. Você precisa olhar para a organização, olhar para ver o que está acontecendo. Eu acho que é uma briga muito positiva. Também, né? Onde eu estou indo, onde eu estou, que estão pedindo para conversar, eu acho que de fato é uma briga necessária, extremamente positiva. E principalmente considerando alguns fatores Brasil, assim, por exemplo, você consegue comprar remédio no Mercado Livre, né? Aí o cara não consome o remédio, ele não conta para ninguém, ele está operando máquina, aí você tem uma distração, ou você tem alguma coisa, e você não sabe nem que a pessoa está medicada porque tem vergonha. Olha, eu acho que a gente tem um universo de fatores de muitas variáveis, assim, né? Então, não é fácil. Eu sou muito realista, sabe, Viviane? Eu fiscalizo de tudo um pouco aqui no estado, né? Semana passada estava fiscalizando o cultivo de café na nossa região, né? Então, a gente tem ainda no país, eu fui fiscalizar, ainda faltava o registro do trabalhador. Então, nem o básico, que é o registro do trabalhador, estava sendo feito. Como é que eu vou falar de psicossocial nesse cenário tão grave, né? Aí eu vou numa obra, estou fiscalizando uma obra com a construção civil, tem a betoneira sem aterramento, tem a produção de periferia sem produção de periferia. Como é que eu vou falar psicossocial para esse trabalhador da construção civil que o básico ainda não tem lá, né? Então, eu tenho que saber que existe esse problema psicossocial, em alguns setores econômicos é mais forte, né? Em outros, tem outros perigos tão maiores, né? Com riscos tão mais elevados, que eu tenho que cuidar deles primeiro para depois chegar no psicossocial, né? Então, tem que compreender que o nosso Brasil tem diversos setores econômicos, né? Com várias realidades diferentes, e às vezes o problema não é o psicossocial, o problema ainda é aquela máquina que está sem a proteção básica das partes móveis. É isso, né? E é muito grande e é muito diferente, né?
para onde você vai. Se você for fiscalizar aí, se vier aqui para Campinas, é outra realidade. Se for lá para Araraquara, que eu estava lá semana passada, é outra realidade. São realidades muito diferentes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Num dos episódios anteriores, eu conversei com o Maruan e ele falou, a gente conversou sobre pejotização. Né? Até foi logo depois que teve aquela paralisação dos processos em julgamento, ainda está paralisado, ainda não está resolvido. Como que é tratado essa questão do PJ, o eu presa, né, dentro das organizações? Como fiscaliza? Eu não sei nem como o E-Social enxerga, é uma dúvida mesmo que me ocorreu agora que você falou de registro. Como é que é fiscalizada? Existe essa fiscalização? Existe, a gente tem projetos de fiscalização de fraudes, né? Fraudes na relação do trabalho. Porque o que aconteceu? A Lei 6.019, que é a lei que fala da prestação de serviços, né? Contratação de prestador de serviço, em 2017 ela foi revista, né, na reforma trabalhista, e ela permitiu aí a terceirização da atividade fim, da atividade meio, né, das empresas, e aí abriu um leque de terceirização a partir dessa data, né? E aí o que acontece? Ela tem várias regras, a lei, ela determina algumas situações bem específicas, né? Porte de empresa, regras para se terceirizar, para fazer essa terceirização, formalidades aí contratuais, né? Então, a Autoridade Fiscal do Trabalho, ela vai buscar o atendimento à Lei 6.019. Será que a empresa fez corretamente a contratação e essa terceirização, ela é lícita, né? Então, a gente tem isso muito forte, esse tipo de fiscalização. Lógico que há uma permissão na lei dessa terceirização, né? É difícil falar se é positivo ou se é negativo, né? Mas a gente tem que entender, vou falar do viés segurança e saúde também, tá? Então, na parte de segurança e saúde do trabalho, a própria lei tem um parágrafo 3º lá do artigo 5º-A, que ela fala assim, que a contratante tem um dever de garantir a segurança e saúde do trabalho do trabalhador. Mesmo que o trabalho seja realizado naquele local ou o local previamente convencionado em contrato. Então, o que isso quer dizer, Viviane? Que a segurança do trabalho, ela não é terceirizada, né? Então, o contratante tem que garantir a segurança do seu trabalhador terceiro. E aí, não entenderam isso, né? Não entenderam essa situação. Então, o que a auditoria fiscal faz hoje? Quando eu estou numa auditoria e observo que um contratado está... Vou dar um exemplo, tá? Está sem uso do EPI, tá? O contratado está sem uso do EPI. Então, aquela empresa contratada está irregular, foi autuada, aquele trabalhador foi autuado, aquela empresa foi autuada pelo trabalhador, e automaticamente o contratante também é autuado por não garantir a segurança e saúde do trabalho terceiro, né? Então, a gente tem esse viés de segurança do trabalho, que a responsabilidade é do contratante, e ele também é auditado e ele é autuado por não garantir essa segurança e saúde do seu terceiro. Então, a gente tem isso muito forte também na auditoria. Legal. Mas o E-Social não pega essas relações de trabalho? Não, hoje o E-Social, você pode até informar lá, tem um caminho que você informa, tem um código no E-Social que você pode informar que você está contratando um terceiro, né? Tem uma codificação específica lá, que você está contratando uma empresa para fazer o serviço, né? A gente consegue até rastrear isso, mas é bem específico de uma situação que você pode declarar no E-Social. Ah, tá. É dúvida mesmo, porque eu lembrei, você falou contratação, lembrei da Arua falando assim. Tem um código que trabalhador, não, tem um código social que eu não me lembro. Eu nunca precisei usar isso daí, então eu não sei. Mas me ocorreu essa dúvida, será que o E-Social não pega, então, mas a fiscalização pega? E eu acho que essa coisa da segurança do trabalho não terceirizável é o mais importante de tudo, né? A gente tem que preservar a pessoa, ponto, acabou. O resto tudo você faz, né? Não me importa se é um empregado CLT, se é um trabalhador terceiro, a responsabilidade permanece. Não interessa, você tem que preservar a pessoa. A humanização, o pessoal fala tanto em humanização do trabalho, eu falei, gente, mas a gente sempre trabalhou com humanos, né? Será que a gente não estava perdendo um pouco a mão disso daí, né, da lida com as pessoas, da tratativa com as pessoas, né? E agora a gente quer voltar, enfim. Tomara que a gente realmente progrida como mundo mesmo, né? Como ver o básico, né? O que você falou, é o moço do posto, né? Que não entende por que não dá para colocar só uma tabuinha para ele subindo daí.
O trecho da parada no varal, eles estavam numa tabinha só e eles trocaram de posição. Assim. Eu falei, meu Deus do céu, minha filha falou, o que foi? Eu falei, nada. Então, os dois estão lá em cima, ainda nenhum dos dois caiu, foi recente agora. Estavam numa obra assim, e sabe quando você vê por acaso assim, meu Deus. Não é para mim, né? Quando a gente, muitas vezes eu já falei, né? Por que você está sem óculos? Porque aqui não precisa estar assim. Não é meu olho tá bom, porque meu olho não está trabalhando aí, né? É o seu olho, você consegue entender isso? Né? E às vezes, culturalmente, as pessoas não conseguem ter essa visão. A gente não é, eu acho que a gente não tem uma cultura de preservação da gente, né? Então, a criança já não aprende a fazer isso, aí o adulto, você quer que eu mudar o adulto ali agora, você quer que eu passe ali da porta e vire seguro, né? A gente tem uma campanha, né? Tem a Campati, ela tem um viés que é saúde e segurança nas escolas, tem um projeto, né? Eu acho que é um projeto que realmente a gente vai transformar essa realidade, né? Nas escolas, falar sobre segurança e saúde, criar CIPA nas escolas, né? Já trazer esse tema para as escolas. É interessante, eu vou até contar um caso rapidinho aqui. Estava jantando em casa, minha filha foi falar assim, pai, estava jantando, né? Jantando lá, assim, minha filha tem 17 anos, tá no ensino médio, né? Vestibular. Ela vira, pai, o que é NR1 mesmo? Eu falei, nossa, Sofia, o que você quer saber de NR1, né? Não, pai, minha professora da redação falou que é um tema forte para a redação do Enem esse ano, é saúde mental no trabalho, NR1. Então, assim, você tem que chegar nesse nível. Aí tá fácil para ela. Não, aí eu fui contar a história, né? A Sofia começou em 1978 com as NS. Ela assim, pai, para. Geração Z aqui, encurta essa história, me explica o básico, eu quero saber fazer minha redação. Mas é isso, cara, é importante estar na nascedouro, né? Nas escolas, né? Na formação básica das pessoas nas escolas, a gente tem que, esse é o caminho, sabe? Eu acho que os seus filhos devem ser a mesma coisa, a minha está em 21, e a minha, quando ia amiga em casa, eu ensinei ela a pegar o pão e cortar assim para fora, né? Que eu pego o pão e corto o pão para dentro, e ela sempre, desde que ela aprendeu a cortar, a manusear a faca, que ela teve a permissão da faca, fio a faca aqui e vai cortando para fora, né? E aí, uma vez, ela estava com os amiguinhos em casa e já pegou a faca e já foi na direção da mão. Ela falou, não pode cortar assim, tem que cortar assim, ó. E ensinou o menino. E ele falou, por que eu tenho que cortar assim? Ela falou, porque minha mãe é engenheira de segurança do trabalho, tá bom? Aí o menino ficou olhando com cara de pra ela. Eu falei, nada, deixa eles se entenderem aqui. Minha mãe falou que é assim, porque ela é engenheira de segurança do trabalho. Assim, o menino não sabia nem que era engenheiro, nem que era segurança, muito menos que era trabalho. Enfim, aí ela convenceu o menino a cortar o pão ao contrário. Ela corta o pão ao contrário até hoje e faz outras coisas, né? E não adianta, mas aí vai, mas é de pequena, né? É de pequena que foi construindo e tal. Então, essas coisas são meio divertidas, porque acaba virando meio um ET no meio dos colegas. As coisas que eu observo, enfim, igual minha mãe fiscalizando a obra do moço. Mas não vai estar tudo certo. Bom, Rodrigo, eu queria te agradecer demais pela conversa, foi muito boa mesmo, assim, foi muito legal. A sua disponibilidade em todas as vezes que a gente conversou, da preparação e tal, assim, é muito legal, e eu acho que é muito importante essa postura que você tem sempre de facilitar mesmo, assim, facilitar a informação, facilitar a educação, e eu acho que é o que mais a gente precisa, de educação. Outro dia eu estava escutando uma palestra e o moço falando para todo mundo, assim, engenheiro de segurança, ele falou assim, não, porque que expressão que ele usou, a gente fala direto, a gente chama na chincha, alguma coisa assim, né? Eu perguntei para o colega do lado, eu falei assim, se chama assédio. Ele é, mais ou menos. Ele não pode falar assim no público, entendeu? Fica feio. Então, assim, a gente precisa educar as pessoas, a gente precisa informar, a gente precisa pegar pela mão e falar assim, senta aqui que eu vou te ensinar. E essa sua postura, assim, eu te vejo indo em muito lugar, assim, eu quero te agradecer mesmo, como uma profissional da área de segurança, eu quero te agradecer essa sua postura, porque eu acho que ela faz muita diferença no ambiente de trabalho, muita diferença na relação das empresas com os trabalhadores, então eu quero te agradecer mesmo por você ter esse propósito educativo. Obrigada mesmo, obrigada, que acho que faz muita diferença no todo. Muito obrigada mesmo.
Nossa, Espero que seus colegas tenham também essa postura. Eu não conheço a maior parte, conheço você, conheço alguns outros que assim, mas de verdade, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Acho que o podcast Segurança e Leveza, para mim, é bem típico. Acho que eu gosto da segurança e gosto da leveza. Eu estou enraizado nesse meu jeito de ser, né? Acho que é importante isso. E a gente tem desafios cada vez mais presentes no nosso país, né? A gente tem que mudar essa realidade, né? Reduzir esses acidentes, esse adoecimento. O impacto nas famílias é muito grande, né? Eu vivencio isso dia a dia aqui nas auditorias fiscais, né? De acidente e doença. E, assim, vamos buscar cada vez mais aumentar esse papel do auditor fiscal do trabalho, fortalecer a nossa carreira de uma maneira bem sóbria, né? Bem realista. E, ao mesmo tempo, entender que, às vezes, a gente tem que interditar, tem que embargar, porque realmente é necessário, né? É uma situação grave iminente, mas também cabe essa conversa franca, orientação, né? Tudo isso é importante a gente ter esse diálogo. Mas muito obrigada pelas suas palavras, agradeço de coração mesmo. Obrigada mesmo, foi muito legal. E aí, assim, gente, aula grátis, vocês tiveram uma aula de legislação grátis aqui, aproveitem, né? Aproveitem, porque é isso que a gente precisa de informação boa, informação da fonte, esse é o propósito a leveza está aí, né? A gente falar sem muitos mimimis, assim, a gente papo reto e, obrigada pelas suas informações. Bom, a gente fica por aqui nesse episódio, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, clica lá no sininho para receber a informação e até a próxima. Até mais.